Antes de falarmos sobre a igreja, vamos comentar um pouco sobre a história de Santa Inês. Santa Inês, nascida no ano 290, e depois de Cristo e morta no dia 21 de janeiro do ano 304, com apenas 12 ou 13 anos de idade, foi uma jovem mártir católica e patrícia romana, executada e venerada como santa pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa. Inês vivia em Roma e descendia da nobre e poderosa família Cláudia, e desde pequena foi educada pelos pais na fé cristã. Cresceu virtuosa e decidiu consagrar sua pureza a Deus, resistindo às investidas dos jovens mais ricos da nobreza romana, desejosos de seu amor. Tinha 13 anos quando foi cobiçada, por sua extraordinária beleza, riqueza e virtude, pelo jovem Fúvio, filho do prefeito de Roma, Semprônio. Como o rejeitou, Inês foi levada a julgamento, e primeiramente foi obrigada ao serviço de manter aceso o fogo sagrado de um templo dedicado a Vesta, deusa romana do lar e do fogo, recusando-se a fazer tal trabalho, dizendo: "Se recusei seu filho, que é um homem vivo, como pode pensar que eu aceite prestar honras a uma estátua que nada significa para mim? Meu esposo não é desta terra", se referindo a Jesus. "Sou jovem, é verdade, mas a fé não se mede pelos anos, e sim pelos sentimentos. Deus mede a alma, não a idade. Quanto aos deuses, podem até ficar furiosos que eu não os temo. Meu Deus é amor." Diante de tal rebeldia, foi condenada a ser exposta nua num prostíbulo no Circo Agnolo, na atual Praça Navona, onde está a igreja. Diz a história que, ao ser desnuda e introduzida no local da desonra, uma luz celestial a protegeu e ninguém ousou aproximar-se dela. Seus cabelos cresceram maravilhosamente cobrindo seu corpo, escondendo sua nudez. Ao ser defendida por um anjo guardião, um dos seus lascivos pretendentes caiu morto, mas a menina, apiedada, orou a Deus que o ressuscitou. Temeroso, o prefeito Semprônio passou o caso ao seu cruel substituto, Aspásio. Após novo interrogatório, a menina foi condenada a morrer queimada. As chamas também não a tocaram, voltando-se contra seus algozes, matando alguns deles. Foi por fim morta como um cordeiro quando lhe cortaram a garganta. Por isso, na iconografia católica, ela sempre está representada junto a um cordeiro. A história também conta que 8 dias após sua morte, ela apareceu em grande glória aos seus pais que rezavam em seu túmulo, segurando um cordeirinho branco e cercada de muitas virgens e anjos, e anunciou-lhe sua grande felicidade no céu. E um dos altares da igreja está uma urna de prata contendo seu crânio, e uma imagem acima, com um cordeiro nos braços. Sua comemoração litúrgica acontece no dia 21 de janeiro, e a tradição é a de que o Papa abençoe alguns cordeiros, de onde será retirada a lã para a confecção dos palhos, para serem usados pelo próprio Papa e pelos novos arcebispos metropolitanos, quando de suas nomeações. Agora vamos falar sobre a construção e o interior desta maravilhosa igreja. A construção desta igreja começou em 1652 por iniciativa do Papa Inocêncio X, cujo palácio familiar, o Palazzo Panfili, fica ao lado. Em seu primeiro projeto, deveria ser uma capela familiar anexada ao palácio. Com a contratação dos arquitetos Girolamo Rainaldi e seu filho Carlo Rainaldi, resolveu-se construir algo maior porque a família possuía muito dinheiro. Após inúmeros desentendimentos quanto aos projetos, um outro arquiteto foi envolvido, chamado Francesco Borromini. Com a morte do Papa Inocêncio, em 1655, a fachada já havia atingido o topo da ordem inferior. O sobrinho de Inocêncio, Camillo Panfili, não se interessou pela igreja e Borromini ficou desanimado, o que levou à sua renúncia em 1657. Carlo Rainaldi foi reconduzido e realizou uma série de modificações no projeto de Borromini, incluindo um andar adicional nas torres laterais e a simplificação de suas partes superiores. Com a morte de Camillo Panfili, sua esposa, Olimpia Aldobrandini, encarregou o arquiteto Bernini de assumir a obra. Ele foi o responsável pelo frontão simples acima da entrada principal e pelo entablamento imponente no interior. Em 1668, Camillo Borghese, filho de Olimpia e enteado de Camillo Panfili, assumiu a responsabilidade pela igreja. Ele recolocou Carlo Rainaldi como arquiteto e contratou Ciro Ferri para criar afrescos para o interior da cúpula. Outras decorações foram adicionadas, como a colocação de esculturas de grande porte e efeitos de mármore policromado. O interior quase circular, na verdade um desenho em cruz grega, é cercado por obras-primas escultóricas barrocas em mármore, dedicadas a santos mártires. Há 4 altares nos pilares com relevos, incomumente dispostos em nichos semicirculares. A partir deste ponto,
vamos apresentar cada um dos seus altares, capelas e nichos. O altar principal foi inicialmente destinado a abrigar um milagre de Santa Inês encomendado ao artista Alessandro Algardi, mas com a sua morte, ali foi colocado um relevo em mármore, representando a Sagrada Família, criado pelo arquiteto Domenico Guidi. Altar com o relevo representando a morte de Santa Cecília, feito por Antônio Radi. Está gostando deste vídeo e do conteúdo deste canal? Inscreva-se e deixe seu like. Isso nos incentiva e nos ajuda a crescer. Altar com a imagem de São Sebastião, feita por Pier Paolo Campi. Altar com o relevo representando o martírio de Santo Eustáquio, concluído pelo artista Ercole Ferrata. A cúpula possui afrescos com a apoteose de Santa Inês, iniciada em 1670 por Ciro Ferri e concluída após sua morte em 1689 por Sebastiano Corbellini. Os pendentes da cúpula foram pintados com as virtudes cardeais, pelo protegido de Bernini, Giovanni Battista Gauli. Na sacristia, há uma pintura representando a glória de Santa Inês, de Paolo Gismondi. Altar com o relevo representando a morte de Santo Aleixo, feito por Giovanni Francesco Rossi. Altar com imagem de Santa Inês na fogueira, feito por Ercole Ferrata. Altar com o relevo representando o martírio de Santa Emerenciana, feito por Ercole Ferrata. Emerenciana era filha da mãe de leite e babá de Santa Inês, quando criança. Desde 1918, seu crânio foi separado de seu corpo e instalado neste altar a mando do Papa Pio X. O corpo de Santa Inês está na chiesa de Santa Agnese Fuori di Mura, também na cidade de Roma. Conhecida como Santa Inês de Roma ou Santa Agnes, é a padroeira da castidade, dos jardineiros, das moças, dos noivos, das vítimas de violação e das virgens.
Exames forenses realizados em seu crânio atestam que se trata realmente de um crânio de uma menina de aproximadamente 13 anos. Monumento e túmulo do Papa Inocêncio X, feito por Giovanni Battista. Este é o local onde a menina Inês foi martirizada. Descendo as escadas para a cripta está um antigo afresco com a Virgem Maria e o Menino Jesus ao centro, Santa Emerenciana à esquerda e Santa Inês à direita. Ao lado está uma placa com uma inscrição em latim, que traduzida significa entrada ao lugar de torpeza onde o anjo enviado por Deus interveio para salvar Inês. A cripta está dividida em 3 salas. A primeira e mais ampla é uma grande sala com 2 pilares que suportam 3 arcos. As outras 2 salas estão viradas para a Piazza Navona e correspondem à cripta da igreja medieval. Na parede da escadaria que desce para a cripta, há um afresco do século XVII, representando Santa Inês apoiada por um anjo. Abaixo da pintura está o piso em mármore que o Papa Damaso mandou colocar no ano 370. O nome desta igreja não tem relação com a agonia sofrida por Inês, mas faz referência ao antigo nome da Piazza Navona, que se chamava Piazza in Agone, e significava, do grego, local das competições, porque a praça foi construída no local de um antigo estádio romano de modelo grego, com uma extremidade plana, e era usada para corridas a pé, chamadas em latim de agon, que significa competição. O uso e a pronúncia populares de in Agone mudaram o nome para Navona. Vídeo completo sobre toda a história da Piazza Navona está disponível neste canal.